Olá, bem-vindo. Eu sou o engenheiro Leonardo Ronsetti e vou apresentar a palestra Casos do Estado da Arte em içamento para descomissionamento offshore. Essa palestra eu apresentei hoje no 28º Congresso da Sobena e como o tempo era muito restrito, eu estou fazendo essa nova filmagem para acrescentar algumas informações. O painel de descomissionamento e reciclagem de navios e estruturas offshore tem outras palestras, você pode encontrar o link do painel completo nos comentários. Então eu vou mostrar aqui os casos do estado da arte em içamento, principalmente para as atividades de descomissionamento, olhando da ótica de três embarcações. Três embarcações, sendo que uma delas opera no Golfo do México e as outras duas operam no Mar do Norte. E esse assunto está bastante em voga porque no Brasil a Petrobras está iniciando um movimento de descomissionamento das suas plataformas. Então ela deve descomissionar aí cerca de 50 plataformas nos próximos 10 anos. E também das 190 plataformas existentes no Brasil, 80 delas já têm mais de 25 anos. Então espera-se que elas precisem ser descomissionadas aí nos próximos anos. Então isso vai gerar aí um mercado muitíssimo interessante aí para a engenharia de içamento. Muito bem, vamos lá então. A primeira embarcação que eu vou mostrar é a embarcação Versabar VB 10.000. Esse navio foi lançado em 2010. Inicialmente ele foi desenvolvido para resgate das plataformas que naufragaram no Golfo do México devido aos furacões ou foram danificadas. Então, necessidade de realizar o descomissionamento daquelas que foram danificadas por causa desses furacões. E esse navio, ele tem capacidade de içamento com os 4 moitões principais de maneira independente e monitorada. Isto é, eu consigo fazer a movimentação de cada um deles de forma individual e também consigo monitorar o peso que cada um deles está suportando. E isso é muito importante nas atividades de descomissionamento, porque como no exemplo aqui em tela, onde nós temos uma jaqueta, a posição do centro de gravidade ela é difícil de determinar. Então, por você ter aí grout, incrustações de vida marinha na estrutura e pedaços da estrutura que já não fazem parte aqui do projeto original, foram desprendidas durante esse movimento. Então, com essa independência desses moitões, consegue-se fazer o ajuste do nivelamento de maneira aí bem interessante, de modo a equilibrar a carga. E a capacidade desse guindaste para içamentos no ar é de 6.800 toneladas. Sempre eu vou me referir aqui a toneladas métricas. E quando esse içamento é um içamento submarino, até 210 metros de profundidade, tem uma capacidade de 5.700 toneladas. E até 2.136, 500 toneladas. Esses valores de içamento submarino eles podem ser aumentados se for trocado o cabo de aço por cabo de fibra sintética de alto módulo, como por exemplo fibra de HMPE. Então com isso nós conseguimos tirar o peso próprio do cabo, que contribui aí com a parcela significativa da carga a ser içada, e com a substituição por um cabo de fibra, que tem peso na água praticamente nulo, consegue-se então
reverter esse peso de cabo como carga, aumentando aí um pouco a capacidade. A altura máxima dos ganchos, 55 metros acima do nível do mar. Então aqui esse gancho ele consegue ir até 55 metros. E tem uma mumpu aberta, como a gente pode ver aqui, né? Uma mumpu aberta, que é esse espaço aqui entre os dois cascos, onde permite que o guindaste se posicione sobre a carga que vai ser içada. Então, colocando numa posição aqui bem favorável para se realizar o içamento. É composto de dois cascos com 91 metros de comprimento, 22 de boca. Utiliza um sistema de posicionamento dinâmico DP3 com 4 thrusters em cada casco desse aqui. E hoje ele é ainda o maior navio guindaste construído nos Estados Unidos. E só para a gente ter uma ideia do porte desse equipamento, ele é composto por dois pórticos treliçados, como a gente pode ver aqui na foto, o primeiro pórtico aqui e o segundo pórtico. Cada pórtico desse aqui pesa 3.100 toneladas. E bastante interessante aqui também é o sistema de articulação que ele possui aqui nas bases, desacoplando o movimento do casco em relação ao movimento desses pórticos. Então, consegue se manter aqui um bom equilíbrio, aqui, um bom controle em relação à carga que está sendo içada. E aí vou mostrar então uma aplicação. Nesse caso aqui, ele estava sendo utilizado aí para a remoção de um topside acidentado por causa de um furacão em 2011. Hoje mesmo foi noticiado que 50% da produção do Golfo do México foi interrompida por causa da evacuação de pessoal causado pela tempestade tropical Zeta. Então ali é realmente uma condição severa de furacão e tempestades. E algumas vezes eles vêm realmente e danificam a estrutura, como a gente pode ver aqui, um topside que foi para o fundo. E aqui está acontecendo então a operação de retirada do leito do mar. Então aqui a gente vê toda a parte de conexões. Aqui a gente dá para ter noção aqui do porte, né? Se a gente comparar aqui, por exemplo, com um guarda-corpo aqui de escada. Então um porte realmente bastante grande. E além dos 4 moitões principais, existem outros moitões auxiliares, com a capacidade de içamento aí um pouco menor. Então aqui fazendo a retirada do topside, ele foi retirado na posição em que se encontrava no leito, muito difícil de verticalizar, de horizontalizar, né, de colocar na posição montada, né, por causa da geometria. Então foi içado exatamente como estava. E aí a chegada da balsa de transporte para fazer a acomodação, fazer o sea fastening, isto é, a amarração na balsa. Então a gente tem aqui já os suportes prontos e a estrutura então é fixada, esse topside é fixado aqui nessas estruturas de suporte para poder então fazer o transporte marítimo até a área de desmantelamento. Esse topside aqui pesava 2.900 toneladas. Então aí já temos uma outra vista já dele colocado aí sobre os suportes e já sendo transportado então aí para a costa. E esse é um equipamento bastante versátil, que podem ser realizadas aí várias configurações de içamento, inclusive montagem, lançamento de linha e workover sobre os poços. Então é realmente bastante versátil. E um dos acessórios que você pode requisitar aí ao armador é esse aqui, a garra.
Então ele tem duas garras. Essas garras, elas pesam 910 toneladas, imagine cada uma delas, tá? Então cada conjunto desse aqui pesa 910 toneladas. E elas têm capacidade para içar 1.800 toneladas cada uma. Então, bastante interessante aí. Então, dependendo da jaqueta ou do topside, é interessante a utilização disso. Nesse caso aqui, está sendo içado um topside de 1.593 toneladas. E aqui foi feita uma estrutura auxiliar para, de maneira previamente determinada, fazer a conexão com parte aqui do topside, com as pernas aqui do topside. Bom, mas existe também aqui então uma outra vista de um outro topside. Esse descomissionamento aqui eram 3 plataformas. Esse aqui é um outro topside com peso aí de 1.460 toneladas. Também aí mais ou menos na mesma geometria. Aqui a gente vê um detalhe dos tirantes, que não deixa a garra fechar. E também essa garra pode ser equipada com unhas. E essas unhas então permitem que o içamento seja feito não por um ponto de içamento específico. Notem aqui atrás que os pontos de içamento foram determinados. Então tem aqui nas colunas. Porém, com a colocação das unhas, esse ponto de içamento não é previamente determinado. Então essa unha, ela perfura a estrutura e faz então a conexão e permite realizar o içamento. Então bastante interessante. Esse navio ele vem operando aí desde 2010 no Golfo do México e já realizou aí centenas de descomissionamentos aí com muito sucesso. Tá? Então esse aí é o exemplo para essa embarcação no Golfo do México. Muito bem. Agora passando para o Mar do Norte. Vou trazer aqui o descomissionamento, o exemplo do descomissionamento realizado no campo de Brent, no Mar do Norte, de propriedade da Shell. E vou trazer aqui como embarcação a embarcação da All Seas Pioneering Spirit, e mostrando aqui inicialmente o descomissionamento da Brent Bravo. Depois eu vou mostrar o descomissionamento completo da Brent Alpha. E esse descomissionamento da Bravo foi considerado aí um recorde no descomissionamento, içando o topside com peso de 25.000 toneladas. Então, notem aqui que içou o topside completo, com tudo, acomodação, com flare, torre de perfuração, tá? E todos os convéses aqui. Então, 25.000 toneladas. Porém, o recorde não é esse. O recorde é de uma montagem de um topside novo de 26.000 toneladas. Então, também com esse mesmo navio aqui. Lá no campo de Johannes Sverdrup, que é hoje de propriedade da Equinor e é o terceiro maior campo da Noruega. Então, bastante importante. E como o mundo offshore não tem limite, já foi anunciado que na próxima fase de construção desse campo será içada uma estrutura de 27.000 toneladas. Então, cifras aí, números aí impressionantes, tá? Bom, e as características desse navio? Foi lançado em 2016, é o maior navio de construção do mundo. O casco dele tem 382 metros por 124, então comprimento 382, largura 124.
Ele possui um slot, que é essa parte aberta na proa, de 122 metros de comprimento e 55 metros de largura. E esse slot ele permite então que as vigas de içamento sejam posicionadas sob a estrutura que se quer içar. E a capacidade de levantamento dessas 16 vigas, são 8 de cada lado, é de 48 mil toneladas. E esse navio ele também tem a capacidade de fazer o içamento de jaquetas. Então, na parte da popa, existem 4 guinchos de 5 mil toneladas cada um. Então, a capacidade nominal dele aí seria 20 mil toneladas. Então, ele retira a jaqueta do leito marinho e coloca sobre o convés. E ele também tem um guindaste, o guindaste principal dele para içamentos de jaquetas mais leves, até 5 mil toneladas, ou então topsides também, de até 5 mil toneladas. Então esse guindaste aqui é o guindaste principal, capacidade de 5 mil toneladas. E ele também tem ele faz também lançamento em S-Lay, com capacidade de tração de até 2 mil toneladas. E ele tem o deslocamento impressionante de 1 milhão de toneladas. Então esse navio ele desloca 1 milhão de toneladas. Realmente impressionante. Então, vamos vê-lo em ação. Então aqui ele vai descomissionar a plataforma Alpha do campo de Brent, que é essa aqui que a gente está vendo. Então aqui o serviço da Alcias envolveu toda a parte de preparação da jaqueta, corte, solda dos apoios, para poder realizar o içamento do topside, que pesava, né, 16 mil toneladas. Então aqui o navio vem, se posiciona aqui na lateral do topside e com as vigas de içamento, ele posiciona na parte inferior do topside e consegue levantar esse topside. E a gente nota aqui o guindaste principal. Temos aqui mais 4 guindastes auxiliares e também pórticos rolantes aqui na área do convés para dar o suporte aí às operações. Então aqui a gente vê uma vista da jaqueta já cortada. Então aqui temos o topside e as vigas de içamento já conectadas às colunas. E esse navio ele tem uma característica também aí bastante significativa, que é poder operar em condições metoceanográficas bem severas. Então ele consegue fazer esse tipo de içamento com altura significativa de onda de até 3,5 metros, graças ao sistema de compensação de movimentos. Então essas peças que a gente está vendo aqui, que são conectadas diretamente à estrutura que vai ser içada, compensam o movimento que o navio faz, mantendo essa estrutura aqui sempre no mesmo nível, independente da variação de movimentos aqui do navio. Então, com isso, consegue-se realmente uma situação de equilíbrio aí, fundamental para o sucesso da operação de içamento. Então, esse compensador ativo, tá? Ele é monstruoso. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num guindaste de montagem submarina aí de 200 toneladas, 400 toneladas, ele tem um sistema muitíssimo robusto de
compensação de rive, compensação ativa de rive. Então são equipamentos bastante volumosos, bastante potentes, que consomem bastante energia. Então agora você imagina, multiplica isso aí várias vezes, esse sistema de compensação, tá, para essas vigas de içamento, né, e a gente tem aí realmente algo único aí na engenharia de içamento. Muito bem, então aqui nós vimos o içamento do topside, que é essa parte superior aqui da plataforma. Agora nós vamos ver o içamento da jaqueta. E aqui a jaqueta já sendo içada com a outra concepção. Um guindaste já com lanças, como a gente concebe aí geralmente os içamentos convencionais. E algo a se destacar aqui é que esse içamento aqui, ele foi feito é um içamento único, né, em uma única etapa. E a duração desse içamento aqui foram de 4 horas. Obviamente que teve toda uma preparação prévia, mas a operação do levantamento em si foi de 4 horas. Aí depois daqui, esse topside foi colocado em cima de uma balsa, foi feito o sea fastening dele e levado aí para o continente para ser desmantelado. Bom, e aqui então, a gente vai olhar esse içamento aqui através da Heerema Sleipner, que é essa embarcação aqui, que a gente está vendo. É um navio guindaste semi-submersível. Ele foi lançado aí em 2019 e é o maior navio guindaste do mundo, com capacidade de içamento aí bem impressionante. Então aqui eu vou falar aqui do içamento dos moitões principais. Ele tem vários outros moitões auxiliares, que aí tem capacidades menores, porém alturas aqui bem maiores, que ainda impressionam. Tá? Bom, mas quanto aos moitões principais, isso aqui eu vou falar para cada lança. Então cada guindaste desse aqui tem essa capacidade indicada aqui. Tá? Ele tem capacidade de 10.000 toneladas com um raio de 48 metros girando. Então, impressionante. Então, com raio de 48 metros, ele consegue içar aí as 10.000 toneladas. Cada lança dessa. Se passarmos para o raio até 62, ele vai atingir 7.000 toneladas. Raio de 82, 4.000 toneladas. E aí, com raio de 102 metros, 1.050 toneladas. Então, números aí realmente impressionantes. A altura máxima do gancho principal em relação ao nível do mar, 135 metros. Os ganchos auxiliares atingem uma altura bem maior que essa. Bom, mas esses guindastes não são utilizados apenas para fazer o içamento em ar. Eles também são utilizados para se fazer o içamento submarino. Então as capacidades são essas: 1.000 toneladas até 1.000 metros de profundidade, 760 toneladas a 1.500 metros e 240 toneladas a 3.000 metros de profundidade, águas ultra profundas. Ele tem uma área de convés de 12.000 metros quadrados, impressionante essa área de convés, e a sobrecarga varia de 10 a 15 toneladas por metro quadrado, dependendo da área do convés. Então, realmente, números impressionantes. Foi construída em Singapura. A mesa de aí algumas curiosidades aqui a respeito dessa embarcação. A mesa de giro, ela tem 30 metros de diâmetro. E o pedestal é fixado na fundação com 1.100 parafusos de 82 milímetros de diâmetro. Então, curiosidade, 1.100 parafusos de 82 milímetros. E a outra curiosidade é que, para um dos moitões principais, o cabo de aço que faz o içamento da carga, ele tem 33 quilômetros de comprimento.
Haja inspeção eletromagnética, hein? E o diâmetro do cabo, 72 milímetros. Então, realmente aí, números impressionantes, acomodações para 400 pessoas. A embarcação anterior que eu mostrei para vocês, acomodação para 572 pessoas. Então, realmente um POB aí, pode-se atingir um POB bastante alto aí para esses projetos. Muito bem. Então, a jaqueta, ela foi cortada na base, com fio diamantado. A gente tem aqui colunas que atingem 7,2 metros de comprimento. Então aqui a gente tem as colunas maiores e colunas menores, 7,2 metros. E o peso total aqui, 10.100 toneladas. Obviamente que está distribuído aqui nas duas lanças. Tá? E ao ser içada, ela foi atracada contra bordo aqui do navio para ser transportada com o próprio navio levando e navegando aqui para a costa. E ela foi levada então para um estaleiro de desmonte aí na Noruega. A gente pode ver aqui ela chegando e sendo colocada aqui no cais. E a expectativa é que se recicle 97% de toda essa jaqueta. Tá? Bom, então esse aí finaliza o ciclo aí da parte de içamento. E no Brasil? No Brasil nós temos desafios quanto à disponibilidade desses navios guindastes. Então, em função do porte do nosso projeto e também da própria ocupação dessas embarcações aí no cenário. Então, nós temos várias plataformas sendo construídas, nós temos várias plataformas sendo descomissionadas no cenário mundial, principalmente no Mar do Norte. E também nós temos hoje uma demanda muito grande de navios heavy lift para as construções de parques eólicos offshore. Então, eles demandam também esse tipo de embarcação. Então, nós temos esse desafio de disponibilidade aqui no Brasil. O que fazer então? Bom, nós podemos ainda contar com o içamento heavy lift convencional, que utiliza aí guindastes aí de menor porte, bem menor porte do que esse que eu mostrei, tá? Para fazer um içamento único, um içamento dependendo do porte das estruturas que vão ser descomissionadas, ou então fazer o içamento em partes, ou por módulos, ou por um conjunto de módulos, em função da capacidade dos guindastes menores. E dentro disso tudo, desses içamentos, a gente faz o projeto de içamento com a simulação dinâmica. Então, com toda a modelagem da estrutura que vai ser descomissionada, a gente faz então a simulação, fazendo o acoplamento com os guindastes que serão utilizados. E a gente consegue uma resposta bem confiável do comportamento da carga, da embarcação, e com isso consegue fazer projetos bem seguros aí para esse tipo de içamento. E também nós estamos desenvolvendo um banco de dados de navios heavy lift a nível mundial, com a previsão de custo e disponibilidade para que possamos utilizar nos projetos de descomissionamento aqui no Brasil. Então temos aí esses desafios, então nos preparando aí para esses descomissionamentos que vão vir, não há como voltar atrás, então esses descomissionamentos vão ter que acontecer. A dúvida aí talvez é com relação ao prazo e que eles vão acontecer, mas que vão acontecer certamente irão em função aí da vida útil aí das unidades que a gente já tem. Muito bem.
Gostaria de agradecer aí pela audiência de todos, tá? Vou deixar os meus contatos aqui. Então, a Tecco Engenharia hoje é uma empresa especialista em projetos de içamento offshore. A gente faz o projeto de descomissionamento, o projeto de montagem também de estruturas novas offshore, também na parte portuária, e também trabalhamos com içamentos em terra. Tá? E vocês podem também me seguir aí no LinkedIn, estou sempre postando assuntos aí referentes a descomissionamento, ao içamento offshore, tá? E qualquer troca de ideias aí que vocês quiserem, pode me mandar um e-mail aí, ou então tem meu telefone aí, eu tenho WhatsApp nesse número, tá? É só me contactar. Mais uma vez, obrigado e cuidem-se e mantenham-se com saúde.